Caros e amados do canal CCB Transparente, tudo bem com vocês? Que a santa paz de Deus, por Jesus Cristo, esteja dentro do teu lar, junto de você, com a tua família. Quero iniciar esse vídeo aqui hoje para tratar de um assunto que talvez é o assunto do momento, a questão da nova circular da Congregação Cristã no Brasil. Assunto bastante polêmico, para não dizer outra palavra, não usar outro adjetivo. Eu também quero deixar aqui a minha opinião, fazendo a minha abordagem, a minha visão a respeito desse assunto. Primeiramente, antes de fazer a minha abordagem, eu vou fazer uma breve leitura, que eu acho sensato a gente ler esse assunto, apresentá-lo, para discorrer sobre, tá bom? Então começamos assim. Uso de barba crescida e cavanhaque. Tópico 9 de 2014 e 11 de 2017. Caros irmãos, a paz de Deus, conforme considerações do Conselho de Anciães, reunido em São Paulo, reiteramos, conforme conduta disciplinar, a inconveniência do uso de barba crescida e cavanhaque pelos nossos irmãos. O Ministério reprova tal costume. Quanto aos irmãos músicos e aos que ocupam cargos no ministério, apresentando-se assim, serão advertidos a enquadrarem-se nesse ensinamento, e se persistirem deverão deixar o seu cargo ou ministério, pois essa é uma disciplina da Congregação Cristã no Brasil, conforme os tópicos já anteriormente aprovados em reuniões gerais anuais de ensinamento, os quais têm força estatutária. Artigo 44 do Estatuto da Congregação Cristã no Brasil. Primeira coisa que eu tenho para falar a respeito disso, a evidência da falta de sensatez, ponderação na liderança, pois se isso não é assim, se não é insensatez, falta de ponderação, falta de visão moderna e não de modernizar a igreja. Quando eu falo que precisa ter visão moderna, uma visão atualizada, quer dizer uma visão que quebre esse engessamento, esse endurecimento das questões do nosso tempo com visões antigas. Trata-se exatamente de eu vou fazer uma analogia aqui muito parecida, acontece nas questões da política. Nós estamos em um tempo onde houve um avanço e a chave de questões culturais já mudaram diversas vezes, porque de tempo em tempo se renovam o comportamento humano mediante os costumes adquiridos perante o avanço. E o que a gente vê? A gente vê as pessoas do nosso país, e no mundo afora também ocorre isso, mas vamos falar do Brasil só para fazer esta analogia. Nós vemos as pessoas do nosso país, a liderança do nosso país, a nossa república e os políticos que a compõem, tentando sanar problemas complexos da atualidade com leis ultrapassadas, com leis que estão engessadas em 1900, no pós-Segunda Guerra Mundial. Algumas delas formalizadas nos anos 50, 60, 70. Para o nosso tempo, totalmente inadequadas, até porque até a linguagem já foi reformulada, a escrita e tantas outras coisas, mas a lei é utilizada para organizar a sociedade do nosso tempo é uma lei ultrapassada. Isso evidencia um problema muito grande, que é o problema do engessamento da postura da liderança. É claro que pessoas conservadoras vão defender essa questão de uma forma, os puritanos de outra e os libertários ou libertinos ou de visão mais avançada de outra, mas não se trata disso. Trata-se de que para alguns artigos, para algumas questões
e até crimes e outras coisas que são praticados na atualidade, são crimes modernos, são questões modernas, as leis anteriores já nem servem, porque não havia ainda ocorrências da natureza do que ocorre agora. No passado, como vamos usar lei do passado para sanar problemas que surgiram agora? Creio que os irmãos estão entendendo o que nós estamos trazendo com essa comparação. Agora, voltando para o nosso universo, para o nosso assunto, dentro da nossa comunidade, mostra-se uma comunidade, através desta carta, através dessa circular, através da leitura dela, através dela ter sido trazida à tona e ter sido esboçada, exposto à Irmandade, a fim de trazer essas deliberações antigas como se fossem novas, mas sem a ponderação e sem tão pouco também a preocupação de que isso cause desconforto ou que seja inadequado. Mostra, pode até ser que, eu não gosto de julgar sentimento alheio, mas eu quero ser ponderado com o meu comentário e com a minha opinião, mas não sou covarde. Mostra uma postura endurecida, engessada e autoritária. Pois a própria carta, ela insinua isso. Os irmãos organizam um conselho, nós, os irmãos mais antigos, sempre termina a carta falando nós, os anciãos mais antigos. Isso mostra, e até essa finalização, o encerramento de qualquer circular, de qualquer ata passado para a Irmandade, com esse encerramento, é no mínimo prepotente, arrogante e pouco flexível, pois faz pensar que a ideia de ser antigo traz consigo a bagagem do conhecimento, traspassa o conhecimento do outro que é mais novo. É evidente, e eu não posso deixar de reconhecer, que precisamos respeitar o mais velho. A bagagem do mais velho, ela deve ser levada em consideração, e isso já começa dentro de casa, entre o filho e o pai. Teu pai pode ter sido da roça e você agora, pelo estilo de vida ter melhorado, ter direito de estudar numa boa escola e até cursar uma faculdade. Mas o teu pai, que foi criado na roça, indouto, talvez não teve nem oportunidade de fazer o primeiro grau, fazer ali o primário. Ainda assim, o conhecimento que ele tem deve ser levado em conta, deve ser respeitado. Porém, o velho que não tiver a sensatez, a coerência da mentalidade, da convivência dessas pessoas fora do tempo que ele viveu, isso o torna, no mínimo, um tolo. No mínimo, um tolo. Então, essa carta, ela mostra para nós, ela passa para nós uma mensagem muito ruim. E olha que eu sou da igreja, não sou um reformista, não sou um crítico, mas também não sou covarde e também não sou insensato para ficar fazendo esforços ilimitados para tapar o sol com a peneira. A própria carta diz assim: conforme considerações do Conselho de Anciães reunido em São Paulo, reiteramos, conforme conduta disciplinar. Ou seja, a tua conduta é medida pela tua aparência. No mínimo, a conduta disciplinar mostra que se você tem disciplina, você cumpre essa deliberação a fim de que você, pertencendo a esse grupo, mas não, eu quero ainda acrescentar uma coisa. Não se trata de pertencer a esse grupo, se trata de sentir quase que proprietário da tua pessoa, de nós, sentir como se nós fôssemos propriedade
da instituição, por sermos membros, frequentadores, como alguns já insinuaram, nem carteirinha nós temos e nem membros oficiais somos, a não ser o ministério que carrega a carteirinha. Mas podemos dizer sim, de forma pelo menos técnica, de que somos membros, porque somos assíduos frequentadores dessa instituição, desde que Deus nos chamou e não nos afastamos e aprendemos a gostar dos cultos, temos vínculos com a Irmandade, temos vínculos com amigos, temos vínculos com pessoas do bem, ainda que sabemos que muitas coisas incorrem de forma, às vezes, descompensada em alguns meios, em alguns grupos, em alguns comuns. Olha, irmãos, e seguindo aqui, vamos lá. Conduta disciplinar. A inconveniência do uso de barba crescida e cavanhaque pelos nossos irmãos, o ministério reprova tal costume. Então, esse talvez seja o primeiro passo, que eu já quero dizer que é um tiro no pé. E digo isso com tristeza porque eu não quero a instituição, por nome Congregação Cristã do Brasil, a qual eu tenho lá meus vínculos, não o meu coração, nem a minha mente é aprisionada por isso. Não sou refém desse CNPJ. E isso é libertador, porque com a existência ou não dessa igreja eu sirvo a Jesus Cristo. E eu digo para você, não te convido a sair da igreja, mas te convido a adquirir essa autonomia, essa independência, conquistar essa liberdade cristã, porque essa liberdade cristã, ela é ofertada por Cristo para todos os que têm fé nessa liberdade, alcançada por fé nele mesmo. Porque quem crer em Cristo tem a vida eterna. Quem não crê já está condenado. Se você crê em Jesus Cristo, você tem a vida eterna. E isso é pouco abordado, pouco ensinado, porque talvez, se assim for exposto, além de causar um pouco de confusão pelo universo multifacetado de conhecimento das pessoas, o grau de conhecimento, pode também causar libertação coletiva e algumas pessoas pararem de frequentar, e esse desprendimento, essa diáspora dos irmãos e membros da congregação pode ser desconfortável para o ministério, para a liderança. Mas, com a exposição de um artigo, de uma carta como essa, já começo a não ter certeza se realmente existe a preocupação de que alguns estejam indo embora ou não, que o desconforto causado por isso ou as interpretações impactantes que esse tipo de deliberação pode trazer seja de preocupação dos irmãos por cada membro em sua natureza individual. É considerado inconveniente o uso de barba crescida e cavanhaque pelos nossos irmãos. O ministério reprova tal costume. O ministério reprova. O ministério compreende o costume? Seria a preocupação de que... Qual seria o pretexto? Isso é uma moda e, portanto, moda é vaidade. E se é vaidade, não deve estar nos nossos irmãos. Não, isso daria para ser refutado pela ideia de que debaixo do sol tudo é vaidade. O ar que respiramos é vaidade. Então, irmãos, quem pensa assim já está refutado pela própria palavra de Deus. Então, qual seria o argumento de quem vai defender a ideia de que você não pode usar barba? Difícil até imaginar, criar aqui uma situação imaginária para poder fazer a defesa e também promotoria desse caso. Mas eu diria assim, que seria isso o start para outras novas deliberações desnecessárias, incabidas, mal apoiadas biblicamente,
Será que o próximo passo é que alguns nossos irmãos não possam usar bermudas? Porque que não pode, de forma maquiada, de forma velada, já se divulga isso entre a Irmandade. De forma explícita, não. De forma explícita, muitos dizem que não tem problema, meio que guardando umas entrelinhas. Porém, se vier uma deliberação, uma ata, uma circular, dizendo que você não pode usar, aí é muito mais pesado ainda. E eu não estranharia se isso acontecesse, já que o que eu estou vendo aqui, lido este artigo pela liderança, não é de se estranhar que comecem a vir novas deliberações com ponderações que mais vão fazer parecer a nossa instituição, o nosso grupo, com um grupo político, estatutário, que de espiritual está indo para totalmente carnal. Isso se assim for incorrendo, se assim for se deslanchando, tá, irmãos? Realmente é um desabafo com uma crítica, mas eu penso e imagino que não estou sendo insensato. Isso para mim parece mais o uso de autoritarismo e pelo menos esta postura explícita do momento, por através desta carta, dessa circular, está muito parecido com o exercício ditatorial. A congregação está se transformando numa ditadura? Eu acho precoce fazer essas rotulações, tanto sobre a igreja, como sobre pessoas, como sobre grupos e etnias e tantas outras questões de complexidade do ser humano. Porém, mediante o que eu acabei de ler aqui, mediante explicitamente isso, essa conduta é ditatorial. Não tem base bíblica, não faz sentido algum, existe mais com que se preocupar do que esse tipo de coisa, e em meio a tanto bombardeio de questões complexas, polêmicas, de difícil solução, apareceu isso que, na verdade, faz a gente ficar bastante confuso e perplexo. Esse é o meu desabafo, e a minha opinião a respeito desse assunto. Eu queria trazer esse assunto, queria dar a minha opinião está dada. Se alguém concorda ou discorda, seja muito bem-vindo no canal CCB Transparente, porque esse é o nome do canal que eu criei desde o início, porque sou membro da CCB. E por que CCB Transparente? Porque eu tenho boa intenção com o conteúdo que eu apresento para vocês e quero ter como base a transparência nas minhas opiniões, nas minhas exposições, nas minhas abordagens, nas minhas pregações, nas minhas reflexões. Sejam sempre bem-vindos, comentem, deixem seu like, se inscrevam e repassam o meu conteúdo para quem vocês quiserem. Isso que eu estou falando aqui, é bem possível que se cair no conhecimento da minha região aqui ou até do Brás, uma hora eu vou acabar entrando na linha dessa suposta ditadura e vou ser punido. Mas eu não tenho medo da punição por algo que de certa forma vai mais contra Deus do que contra minha pessoa ou contra outra pessoa. Então, é isso que eu peço. Deus abençoe e até o próximo conteúdo. Fiquem com Deus.